dia a todos os irmãos. Desde já quero agradecer as vossas orações por mim, pela minha família. E o Senhor é bom, o Senhor cuida e Ele está no controle de todas as coisas e é nele que nós temos que de facto descansar. E eu queria nesta manhã partilhar um pensamento convosco. Pensamento esse que vem na sequência daquilo que nós ouvimos a semana passada, pelo nosso irmão Daniel. Nosso irmão Daniel, a semana passada, falou-nos acerca de baixar a fasquia. E, de facto, foi muito importante aquilo que ele disse. Foram, de facto, coisas muito sérias e verdades para a qual nós devemos, de facto, atentar. E, na sequência daquilo que nós ouvimos, eu queria, e assim me ajuda o Senhor a partilhar convosco um pensamento e permita ao Senhor que seja de bênção para todos nós e, acima de tudo, nos leve a fazer a vontade de Deus, que é de facto o mais importante. Não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus é que é realmente o melhor para a nossa vida. A fasquia foi, conforme o Daniel expôs com toda a clareza, a fasquia tem vindo a baixar, em termos de valores da sociedade, a baixar de uma forma de facto tremenda. E como se isso já não fosse grave, o problema é que esse abaixamento das fasquias, ele também tem afetado a Igreja. E afetado a Igreja também de uma forma tremenda. Porque a verdade é que na Igreja também a fasquia tem vindo, de facto, a baixar. E a baixar realmente de uma forma tremenda. E eu sou crente desde os meus 16 anos, para aí, 16, 17, tenho 65, portanto, há quase 50 anos que eu sou crente e outros que aqui estão um pouco mais do que eu. E a verdade é que nós conhecemos a Igreja há muitos anos. E de facto nós podemos, não é uma questão de dizer que eu também não gosto, que no meu tempo é que era bom. Não. No meu tempo havia coisas boas e havia coisas más, como em todo o tempo. Mas a verdade é que nós conhecemos uma Igreja que hoje basicamente quase não existe. Conhecemos uma Igreja onde havia de facto valores, onde havia princípios, onde certas coisas nem sequer eram pensadas, mencionadas, porque era impensável que de facto certas coisas acontecessem dentro da Igreja. Eu conheci homens na altura em que eu me converti, pouco mais, tive o privilégio de conviver ainda durante algum tempo com eles, velhinhos, crentes há muitos anos. E uma das coisas que eu, e aliás eu próprio, gosto mais de ouvir do que falar, e uma das coisas que eu gostava era de os ouvir falar. Contar as histórias que não eram histórias, era a vivência, foi a vivência deles, as dificuldades que passaram, as perseguições que sofreram e, de facto, como as coisas eram realmente diferentes. Porque havia realmente uma coisa que hoje quase não existe. Naquele tempo, o conhecimento era muito pouco, mas havia uma coisa que era fundamental, que era o temor ao Senhor. Não havia grande conhecimento, inclusivamente das Escrituras,
Mas havia uma coisa que era importantíssima: o temor ao Senhor. Havia temor ao Senhor. E hoje há conhecimento e não há temor ao Senhor. Hoje há muito conhecimento. Se há uma facilidade tremenda de acesso ao conhecimento. Mas falta o mais importante, que é o temor ao Senhor. E de facto a Igreja tem vindo a descaracterizar-se. E todas estas mudanças que têm havido na sociedade têm afetado de uma forma tremenda a Igreja. Têm afetado de tal forma que hoje muitas pessoas dizem, todos nós, certamente que estamos aqui, dizemos também que não conhecemos a Igreja. Ainda esta semana eu falava com um colega meu e falei-lhe até inclusivamente da mensagem do Daniel, e eu mando-lhe todas as semanas as ligações para os cultos e falo muito com ele. E falávamos, e eu disse-lhe que se ele quisesse ouvir, podia ir à página da igreja e ouvir a mensagem, e falávamos acerca disto, do baixar, da fasquia, da sociedade, e ele, em relação à igreja, foi ele próprio que disse que a igreja, não se espera que certas coisas aconteçam também na igreja. Porque alguém que se identifica com Deus, não se espera que certas coisas de facto aconteçam. E ele próprio também, e a sociedade vê que realmente a diferença entre a igreja e a sociedade, a diferença é cada vez mais ténue, se é que existe alguma diferença. E como alguém dizia, onde está a igreja? Está no mundo. Onde está o mundo? Está na igreja. E o mundo e todas estas baixar de fasquias e todas estas alterações têm afetado de uma forma tremenda a igreja. E ainda esta semana eu estava a ler um livro sobre um estudo em que o autor falava acerca da nação de Israel. O propósito pelo qual Deus criou o seu povo era para que através do seu povo saísse bênção para as nações. E o problema está em que o povo quis ser igual às outras nações. E não foi a bênção que se esperava, que Deus queria que eles fossem. E a igreja é a mesma coisa. E este irmão dizia, é quando se parece menos com o mundo que a igreja pode fazer mais pelo mundo. É quando a igreja se parece menos com o mundo que ela pode fazer mais pelo mundo. Mas o pensamento que existe é o contrário. É querer ser cada vez mais igual ao mundo, porque é dessa forma que podemos ajudar o mundo. É errado. Porque se vamos e vivemos da mesma forma que o mundo, então o que é que temos para oferecer? O que é que temos para oferecer diferente? Se o nosso comportamento é igual, se a nossa atitude é igual, se a nossa linguagem é igual, se os nossos pensamentos e valores são iguais, então o que é que nos difere? Qual é a diferença? E de facto, irmãos, Deus tem a sua igreja aqui neste mundo para que possa ajudar o mundo. E quanto menos a igreja se parecer com o mundo, mais ajudará o mundo. E porquê disto tudo? Porquê é que as coisas chegaram a este ponto? Será que Deus mudou? Nós lemos no primeiro livro de Samuel. Porquê é que a nação de Israel se tornou naquilo que se tornou? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, e verso 5 diz, e disseram-lhe, quem é que diz? O versículo 4 diz, então todos os anciãos de Israel
se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como têm todas as nações. Como têm, repito, reforço, como têm todas as nações. Ou seja, o que eles disseram foi: nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ser igual aos outros povos. Mas não foi para isso que Deus criou o seu povo. Era exatamente o contrário, para que o seu povo fosse diferente dos outros povos, tivesse outros valores, tivesse outros princípios, tivesse outros comportamentos, tivesse algo completamente diferente. Mas eles disseram: não queremos ser como os outros. Não queremos que Deus reine sobre nós. Versículo 6. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos o rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser, pois não te tenha rejeitado a ti, antes a mim me tenha rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Portanto, Deus disse: é a mim que eles estão a rejeitar. Faz o que eles estão a dizer. É isso que eles querem. É isso que nós queremos. É assim que nós queremos viver. Então vivamos. Quem é que sofre as consequências? Somos nós. O problema é que não somos só nós. O problema é que pelo nosso mau comportamento, pelas nossas más escolhas, não afetamos unicamente a nós, afetamos aqueles que estão à nossa volta. O objetivo de Deus, quando criou o seu povo, é para que o seu povo fosse uma bênção para as nações. Deus tem a sua igreja aqui neste mundo, para que a igreja seja uma bênção para este mundo. Esclareça este mundo, mostre quem Deus é, mostre valores diferentes que o mundo vive. Não é para sermos iguais. Mas o povo rejeitou. Mas o Senhor também lhes disse. Então, diz no versículo 11, e reparem, a palavra que mais se repete diz o versículo 11, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. Depois, versículo 13, ele tomará as vossas filhas. Versículo 14, tomará o melhor das vossas terras. E os versículos 16 diz, e os vossos jovens, os vossos jumentos tomará. Portanto, a palavra que mais se repete neste capítulo é: o rei vai-vos tirar tudo. Eu dou-vos tudo. E vocês querem alguém que vos tira tudo. Que vos tira. Vocês rejeitam-me. Eu que vos dou, que estou convosco, que vos abençoo, que acrescento. Vocês não querem que eu reine sobre vós. Preferem um homem, preferem um rei que vos vai tirar de facto tudo. Portanto, o problema está de facto das nossas escolhas. E o povo escolheu: queremos ser como os outros povos. E aqui é que está de facto o problema. Rejeitaram a Deus. E mais tarde, como lemos também em João, no capítulo 19, no Evangelho de João, mais uma vez, este povo disse a mesma coisa. Capítulo 19, no Evangelho de João, e versículos 14, que diz: e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Rejeitaram Deus, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Rejeitaram. E, portanto, sofreram as consequências. Se nós lermos, e ler o Velho Testamento e ler a história de Israel,
nós vamos ver que eles viviam em função do rei. E aquilo que nós lemos, e infelizmente lemos mais, acerca de reis, acerca dos quais o Senhor dizia, e fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. O que é que acontecia? Todo o povo era arrastado atrás do rei a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. E depois o que é que acontecia? 400 anos de escravidão no Egito, escravidão na Babilónia, escravidão noutros sítios. Portanto, este foi o resultado da escolha que de facto eles tomaram, rejeitaram, quiseram ser como os outros povos. E de facto nós, irmãos, nós não dizemos isso. Eu não digo, eu não quero que o Senhor reine sobre mim. Antes, pelo contrário. Em termos de palavras, nós dizemos, eu quero que o Senhor reine sobre mim. Eu quero que, de facto, o Senhor. Mas na prática, nós dizemos isso. Não quero que o Senhor reine sobre mim. Ou dizemos, eu quero ser como os outros. Porque quando eu leio a sua palavra e não a cumpro, eu estou a rejeitar Deus. Quando eu leio a sua palavra e Deus me mostra pela sua palavra qual o caminho que eu devo traçar, quando o Senhor me mostra qual a sua vontade, o que devo fazer, como devo de agir, como devo me comportar, e eu não faço, eu estou a dizer, Deus, tens muita razão, mas eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer as coisas como eu muito bem entendo, porque eu é que sei. Portanto, eu estou a dizer, de facto, ao Senhor, eu não quero que tu reines sobre mim. Eu estou a dizer ao Senhor, eu quero ser como os outros. Eu quero voltar a ser aquilo que era. Porque quando continuo a rejeitar a palavra de Deus, eu estou a voltar atrás. Eu estou a deixar que o velho homem tome conta de mim. Eu estou a aproximar mais do pecado do que a aproximar-me de Deus. Por isso, o quão importante é que Deus reine. O quão importante é que nós valorizemos esta palavra. Mas não é só conhecer esta palavra. O conhecimento por si mesmo não tem valor nenhum. Mas sim, a realização desta palavra. Viver a palavra de Deus. Isso sim é dizer, eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o Rei. Quero que Ele reine sobre a minha vida. Eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Mas as coisas, irmãos, de facto, a igreja está num estado lastimável. E por isso mesmo, porque tem sido influenciada pelo mundo e por isso não influencia o mundo. A igreja neste momento não influencia o mundo. Antes tem-se deixado influenciar por ela e tem-se aproximado de facto do mundo. Irmãos, tudo isto, o apóstolo Paulo, ele disse que isto ia acontecer. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, ele quando se reuniu, quando partiu do Éfeso e se reuniu com os anciãos, ele disse, a partir do versículo 17, mas vamos ler mais, depois podem ler para aproveitarmos o tempo. Ele começa a falar sobre a forma como ele esteve no meio deles, como ele se preocupou para anunciar a palavra de Deus, transmitir-lhes a verdade com clareza. E a determinada altura, o versículo 28, ele diz aos anciãos de Éfeso, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós
lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. O apóstolo Paulo disse: estejais atentos, vigiai, porque após a minha partida, os lobos devoradores vão se levantar, vão atacar o rebanho, vão destruir, vão ensinar coisas erradas, vão de facto minar, destruir. Por isso, o apóstolo disse no versículo 28, olhai por vós. Primeira coisa, os anciãos tinham que olhar por eles. Tinham que ser homens com convicções. Tinham que ser homens firmes na palavra de Deus. Estarem firmes na palavra. Homens com convicções. Homens que não se deixassem levar por qualquer vento de doutrina. São homens que estivessem seguros na palavra. Para poderem depois ajudar o rebanho, ajudar a igreja. E por isso o apóstolo disse, portanto, vigiai. E o problema está em que se deixou de vigiar. A partir de determinada altura, deixou. E isto, irmãos, a verdade seja dita, o estado em que a igreja se encontra é em grande medida da responsabilidade dos anciãos, que deixaram de vigiar, que deixaram que de facto que determinados ensinos, determinadas práticas entrassem dentro da igreja, práticas mundanas, que entraram dentro da igreja, que permitiram que tal acontecesse. E não foi de agora, porque as coisas não acontecem de um momento para o outro, há muito tempo. E eu lembro-me do meu tempo, de coisas que já nessa altura aconteciam. Lembro-me de, numa igreja, em que os jovens queriam determinadas coisas que viam no mundo. E primeiro houve resistência, depois houve cedência. E sabem o que aconteceu? Esses anciãos, por um lado, perderam respeito e acabaram por perder também os jovens. Não houve firmeza. Está errado, está errado. Não houve convicção, não houve firmeza, houve cedência. E o problema está aí. Houve cedência, continua a haver cedência e as coisas continuaram a entrar na igreja e têm tornado a igreja naquilo que de facto ela hoje é. Cada vez mais envolvida com o mundo, cada vez mais perto do mundo, cada vez afetada mais pelas modas do mundo, cada vez afetada mais pelas modas do mundo. Os crentes vivem as modas do mundo, deixam-se levar por isso, porque o mundo faz, então eu tenho que fazer também. Não importa se está errado, não importa se a palavra de Deus condena ou não. O mundo faz, é moda, então eu também faço. Não, irmãos, nós não podemos andar por modas. Nós temos que andar pela palavra de Deus. Nós temos que ser diferentes. O mundo tem as suas modas. A igreja tem firmeza na palavra de Deus. Não vai em modas. Não vai em nada dessas coisas. Eu lembro-me daí, há alguns tempos atrás, algum tempo atrás, eu lembro-me de haver uma moda que andava-se com as calças quase nos joelhos. E hoje essa moda, eu pelo menos já não vejo. Passou a moda. Mas ninguém, mas muitos jovens, pelo menos jovens, e alguns mais adultos, mas enfim, alguma coisa se passava naquela cabeça. Mas cheguei a ver este tipo de coisas. Mas também na igreja. O problema é que vi também na igreja. Jovens, adolescentes, da mesma forma. Alguém se preocupou em saber
como é que apareceu essa moda? De onde é que ela veio? Qual era o fim dessa moda? Essa moda começou nas prisões nos Estados Unidos. E sabem o que é que ela significava? Quem andava pelas calças do joelho significava que estava disponível para a homossexualidade. Alguém se preocupou em saber isso? Não, é moda. E como é moda, então vamos na moda. Não, irmãos, não deve ser assim. Nós não podemos ir pelas modas, muito menos pelas modas mundanas. Temos que ir pela palavra de Deus. Agora, há outra moda das tatuagens. É uma moda. É outra que começou há algum tempo, porque antigamente, eu não me lembro, as únicas pessoas que eu via que tinham uma tatuagem no braço, e normalmente era sempre a dizer amor de mãe, eram os soldados quando iam para a guerra. E é curioso que todos diziam amor de mãe, não diziam amor de pai. Era amor de mãe. Era a única situação em que eu via tatuagens. Hoje toda a gente tem tatuagens. Toda a gente tem. Não importa a origem da tatuagem, o que é. Não importa, não quero saber se a palavra de Deus condena ou não. Não importa. É moda, faz. É moda, é vaidade. Acham que é bonito, faz. Portanto, fazer uma tatuagem é moda, é chamar a atenção para mim, glorifica o nome do Senhor. E o problema é que nós vemos aí na nossa sociedade, hoje em dia, enfim, é muito difícil, é preciso andar à procura de alguém que não tenha. Há alguns que não têm. No futebol, nós vemos alguns que é da cabeça aos pés, mas ainda há outros que não têm. E aqui deixa-me dizer, o Ronaldo não tem. E sabem porque é que não tem? Porque ele pensa nos outros. Porque uma pessoa que tem uma tatuagem para dar sangue pode não poder fazer. E ele pensa nos outros. Já pensaram nessas consequências? Ainda há dias, falando com uma senhora em Vila Nova da Baronia, uma senhora que tem lá um restaurante e cuja filha está a atravessar também um momento difícil, tem um tumor na zona da cabeça, aqui mais para a face, e graças a Deus as coisas estão a correr bem. Mas falando com ela, e ela dizia-me que as muitas visitas ao IPO e a Évora e tudo mais, que falando com médicos, os médicos desconfiam, porque entretanto surgiram muitos tumores da pele. Já não é questão só do sol, surgiram vários, o aumento do tumor da pele foi enorme, e de outros, e que estão-se a estudar, a ver que uma das consequências pode ser as tatuagens, pode ser a tinta, o efeito da tinta na pele, que pode também introduzir-se dentro do organismo e, portanto, pode ser o resultado das tatuagens o aumento de certos determinados tumores. Mas, acima de tudo, irmãos, será que Deus aprova? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Ao vermos uma moda, não devemos ir pela moda, mas devemos, acima de tudo, perguntar: será que Deus aprova? Será que é da vontade de Deus? Será que isto glorifica o nome de Deus? Nós temos um versículo, há quem diga, é só esse versículo, mas para mim chega. Não preciso mais de nenhum. Em Levítico 19, Levítico 19 diz: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Primeiro, pelos mortos não dareis cortes, porque isso era prática pagã. Lembram-se, quando Elias enfrentou os 400 profetas de Baal,
sacerdotes de Baal, e que, portanto, fizeram o holocausto, e cada um, eles oravam ao Deus deles, ao Deus Baal, para atear o fogo. E eles muito se esforçavam para que o Deus de Baal acendesse a fogueira. E uma das coisas que eles faziam era cortavam-se, porque era uma prática deles. E Deus diz, não façam tal coisa. Mas também diz, não fareis marca alguma no vosso corpo. Isto é só para os judeus. Não. Eu não vejo noutra parte da Bíblia Deus, digamos que, a anular esta palavra. Eu não leio em parte alguma. Portanto, mantém-se. Se um dos problemas de Israel é que teve 400 anos escravizado no Egito. Tirar o povo do Egito foi fácil, mas tirar o Egito do povo foi muito difícil. Muito difícil. Os hábitos, as tradições se entranharam neles. E por isso o Senhor diz aquilo que diz. Porque Ele queria que o seu povo fosse diferente. E continua a querer, irmãos. Deus não mudou. Deus continua a ser o mesmo Deus. Porquê? E há o argumento dizendo a alguns que o corpo é meu. Eu faço com o meu corpo aquilo que eu quero. Ainda ontem, salvo erro, ontem, acho que foi ontem, que ouvi isso numa feira de vaidades que existe ali na Praça do Comércio, de LGBT, e ouvi alguém dizer isso. O corpo é meu, eu faço o que quero e muito bem entendo. Não. Isso é o pensamento do mundo. O mais grave é quando um crente pensa da mesma forma. Pensa e diz que o corpo é meu. Eu faço com o meu corpo aquilo que muito bem entendo. Mas não é verdade isso. Nós lemos em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Nós lemos o seguinte. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo não é meu, foi comprado por Deus, é o templo do Espírito Santo. Portanto, não digam que o corpo é vosso. Isso é pensamento mundano, é pensamento dos feministas, de toda essa gente que acha que tem poder sobre o seu corpo e faz dele o que muito bem entende. Que eles o façam, façam-no. Que nós, como crentes, o façamos, estamos a pecar. Estamos a desobedecer a Deus. Porque não é isso que Deus diz. O corpo pertence e fomos comprados por um bom preço. Quando Deus nos comprou, Ele não comprou apenas a alma e o espírito. Ele comprou o corpo, a alma e o espírito. Ele comprou o pacote todo. Somos todos do Senhor. Não é uma parte. Somos todos dele. E nós, irmãos, como diz este versículo, somos o templo do Espírito Santo. Eu costumo dizer que os irmãos, se passassem ali em Belém, que é a residência oficial do Presidente da República, ainda que ele more lá ou não, é a residência oficial do Presidente da República, passasse e visse o palácio todo grafitado. O que é que diriam? Olha para isto, não há respeito, não há respeito nenhum pelo Presidente, não há respeito nenhum pelos monumentos. Mas podemos faltar ao respeito ao templo do Espírito Santo. Podemos faltar ao respeito a Deus e grafitar o nosso corpo, conforme muito bem entendemos. Porque é a morada, é onde Deus habita. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que pertence ao Senhor. Portanto, irmãos, de facto, que o Senhor nos ajude a termos não as marcas deste mundo. O apóstolo Paulo também tinha marcas, sabia?
Ele tinha marcas, mas não eram marcas feitas por tinta. Sabem qual eram as marcas? Em Gálatas 6, e versículo 17, ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Qual é as marcas que querem ter, irmãos? As marcas do Senhor Jesus Cristo ou as marcas da vaidade e da moda? É essas que querem ter? Será que essas glorificam o nome do Senhor? O apóstolo Paulo tinha marcas, e marcas no seu corpo. Na segunda carta aos Coríntios, e não quero demorar muito, eu estou quase a terminar. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e verso 23, ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede e jejum, muitas vezes frio e nudez. Além destas coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Estas eram as marcas que o apóstolo tinha no seu corpo. As marcas do cuidado da igreja. As marcas do fazer a vontade de Deus. De viver uma vida espiritual a sério. Enfrentando tudo e todos, mas anunciando a palavra de Deus. Essas eram as marcas que ele tinha no corpo. E as nossas quais são, irmãos? Quais são as marcas que nós queremos mostrar ao Senhor? O Senhor Jesus Cristo mostrou as marcas que ele tinha nas mãos, nos pregos e nos pés. Quais são as marcas que nós mostramos ao Senhor? As marcas da vaidade, do nosso eu, da nossa vaidade, do mundo, do mundanismo, ou as marcas do Senhor, causadas pelo serviço ao Senhor, causadas pelo amor ao Senhor. E termino lembrando o que o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Amemos o Senhor, irmãos. Amemos este mundo, as pessoas. E por isso, as pessoas precisam de uma igreja fiel. Não de uma igreja igual a eles, mas uma igreja que mostre que há diferença. Que Jesus morreu por eles. Que o Senhor nos ajude.